O ideal é que você tenha a presença aí 24 horas, mas estar aqui, reunido em adoração, é diferente. E é isso que a gente bate na tecla para você perceber, que vocês perdem a oportunidade de adorar em comunhão, de fazer amigos. Que é isso, essa reunião nos proporciona isso. Tem gente que você ama, que devia estar aqui e não está. A responsabilidade é nossa. Mas eu convido. Quantas vezes? Todo sábado você manda mensagem, você manda um áudio. Você está disponível? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz assim. Quando a gente tem um amigo que a gente vê que ele está indo no caminho errado, sabe o que a gente faz? A gente afasta. Falando para você der errado, é afastar. O quanto você está maduro na palavra, consciente de que você é em Cristo e que você é filho, para você influenciar aquele que está se perdendo ao voltar. Essa responsabilidade é nossa. Quando você vê um colega, um amigo se perdendo, quanto você dedica um tempo de oração na sua casa por ele? Porque a gente vê se perdendo, sabe o que a gente faz? A gente senta com o outro que também não está perdido e fala mal. Você viu fulano? Você viu fulano? Se bobear, a gente está mais perdido que o fulano que foi com o mundo, porque a gente está aqui igual sepulcro caiado, podre por dentro, por fora, fingindo que é crente. A nossa responsabilidade é que, como eu já disse, não é encher a igreja para ficar inchada, mas é trazer pessoas para ouvir a palavra do Senhor, para experimentar aquilo que vocês têm a oportunidade de experimentar. Então, o quanto somos intencionais em trazer quem está fora para cá, em trazer quem está afastado, em convidar. Tem muita gente que afasta porque, eu vou lá na igreja e olho para minha cara, ninguém conversa comigo. A responsabilidade é nossa. Quando a gente deixa passar despercebido, sabe por quê? Porque a gente tira um momento do culto, intervalo do culto, a gente bater papo. Aí a amiga nem te conta. Fofoquinha da semana em dia. Não é esse tipo de comunhão que a gente tem que fazer. A oportunidade aqui de conversar com alguém que veio pela primeira vez, de pegar o telefone. Essa não é a responsabilidade só minha, da liderança do Eduardo, do Integral, não. É de quem está presente na casa. Tem um visitante? Recebe essa pessoa com um abraço. Tem alguém que sumiu e demorou a vir, né? Sumiu, quando chega, recebe com alegria. Mas não chega na igreja com a cara amarrada. Parece que foi forçado para mim. Dá até medo de cumprimentar com medo da pessoa rosnar com a gente. Você não dá um sorriso para a pessoa. Mas eu sou tipo de rir. Dá um passo do Senhor com vontade. Às vezes passa pela pessoa e finge que nem viu. Como estamos sendo intencionais de atrair as pessoas? Porque se somos mini-cristos, Jesus atraiu as pessoas, Jesus ele atraía, as pessoas iam até ele. Quem está indo até você? Às vezes você está afastando os outros. Eu era assim. E crente. Demorei a entender que eu estava afastando. Mas Deus é tão bom. Ele ensina a gente. Sabe? Então, se você acha que você está afastando, seja sincero com você mesmo, porque eu só fui mudar quando eu entendi que realmente eu estava totalmente errado. Que aí eu falei, Deus, eu quero mudar. Não quero ser assim. E aí o Senhor foi me ensinando. É isso que é ser intencional, é buscar. Quando a gente fala que o propósito de vida, você ser intencional no seu propósito de vida se você não entende qual é o seu propósito, você não pode nem namorar. Porque se você não tem propósito solteiro, você não vai ter propósito casado. Você não vai nem aguentar o processo do casamento. Porque casamento não é mais de rosa não, né? Né, Isaac? É bênção? É de Deus? Mas é desafiador. E eu estou falando isso, você não quer casar não, todo mundo tem que casar. Ninguém casar velho, por favor. Mas o que eu estou falando para você? Você tem orado para que Deus alinhe o seu propósito para o seu futuro namorado?
Deus tem propósitos, não pessoas. Porque não adianta você ter um propósito de vida e a pessoa que você se relacionar tiver outra, vocês vão ter atrito, esse casamento não vai dar certo. Só que depois de casar, pode separar e aí. Por mais que vocês estejam novos, Fernandinha, Maurinho, você já tem orado para que o Senhor traga o nome de Deus para esse domingo e não seja esses aí, né, que é bom nem citar para não atrair. As mais velhas. Oramos para que o Senhor traga homens de Deus, ao invés de qualquer sabotador, usurpador. E tem homem, gente, que vem na vida só para destruir. Tem moça que chega na vida do rapaz só para destruir. Rapaz, você tem orado para que o Senhor te dê uma mulher de propósito, que ela entenda a sua função de mulher. Moça, você tem orado para você ser uma esposa que agrada o coração de Deus, não seja rixosa, não seja murmuradora, preguiçosa. Você já tem treinado em casa, na casa dos seus pais, honrando seus pais e cuidando da casa, ajudando e cooperando, porque quando você casar, você vai fazer isso. Ou você é uma moça preguiçosa que a mãe tem que mandar uma cama. Rapaz é preguiçoso porque quer trabalhar, só fica no celular, só fica no videogame, não preocupa com nada. Você está orando a Deus para você ser um sacerdote na sua casa? É para isso que o Senhor te chama. Qual o propósito da sua vida? A gente quer tanta coisa para esse tempo. Quer enriquecer? Tinha que falar com os jovens, só quer dinheiro. Porque vocês acham que tudo é dinheiro? Não é. Porque se o seu coração está em Cristo, Ele suprirá todas as suas necessidades. E uma coisa que Deus não vai te dar é riqueza para você ser soberbo e enriquecer. Aqui neste mundo, com iate, com Ferrari, com mansão, empregados, viagens internacionais, não. O Senhor vai te enriquecer para que você enriqueça nele. Se não tem propósito de enriquecimento na sua vida, Ele não vai te dar, não. Porque se o dinheiro for para te fazer perder, você vai ficar ralando até o final da sua vida, assalariado. Glória a Deus por isso. Você tem essa saúde para isso. Por quê? Porque a gente tem que entender o nosso propósito. Por isso que temos que ser intencionais. Como eu vou entender o meu propósito se eu não sou intencional? Se eu não busco de Deus, se eu não oro, se eu não quero saber? Ser intencional. Eu estou buscando ser intencional em todas as áreas, porque tem áreas que eu ainda não rompi. Então tem área que eu rompi, tem área que eu não rompi. A área que eu não rompi, que eu não amadureci, não frutifiquei, é a área que eu não fui intencional ainda. Então você precisa olhar para a sua vida e falar: onde eu não estou sendo intencional? O que tem me afligido, que eu estou desejando, mas não está acontecendo? Por que não está acontecendo? Porque eu não estou sendo intencional. Porque quando você é intencional em Cristo, as coisas rompem, as coisas acontecem. Então eu vou falar de mim. Desde quando eu convertia, eu quis muito a palavra, já estava mais velha, já entendi o que era. Eu falei: não quero ser crente de banco. Então eu já procurei o curso de batismo, depois já procurei estudar, e aí foi quando eu me apaixonei pela palavra, foi quando eu fui fazer aula com o pastor Marcelo, na época ele era dela, fiz um curso de liderança com ele. Foi ali que eu me apaixonei pela palavra. E aí eu entendi qual era o meu chamado, porque a paixão pela palavra não vinha de mim, vinha de Cristo. Era o Espírito Santo já colocando em mim o meu chamado. Mas eu fui intencional, porque eu aceitei Jesus, eu já quis batizar. Eu batizei, eu falei: eu não quero ser crente de igreja. E eu não esqueço de pastor Marcelo falando: você que batizou, você não vai ficar sentado, tem curso para você conhecer mais de Deus. Eu falei: eu quero ser intencional. Foi difícil? Foi difícil. Mas eu fui. E quando eu fui sendo intencional, eu fui descobrir qual era o meu chamado. Porque fazendo curso de liderança, absorvi muito, ouvi tudo. Mas como é que eu aprendi? Quando eu fui virar líder, quando eu virei líder, aí eu aprendi a duras penas. Foi difícil, mas eu aprendi. E assim Deus foi fazendo o processo. Foi fazendo o processo. Errava, chorava, curava, caminhava. Errava, chorava, cuidava,
E aí eu entendi que eu tinha um chamado, comecei a liderar, e quando a gente lidera a célula, a gente ensina, aí eu entendi que o chamado era ensino, e aí fui convidada para liderar vocês. Que graça. Como foi difícil? Como eu chorei. Falei, pastor, você tem certeza? Tem. E quem estava aqui no início? Isaac estava no início. Acho que Gabriel não estava. Acho que Isaac, porque ele era pequenininho demais. Acho que é só Isaac que estava aqui no início, né, Isaac? Melhorei, né, Isaac? Até a cidade teve paciência comigo. Deus é bom, porque assim, eu tinha um propósito. E eu fui intencional, porque eu podia ter desistido. Mas eu falei, Senhor, é pelo Senhor. Então eu entendi o chamado. Ensino, pastoreio, o Senhor foi me ensinando a pastorear, a cuidar, a aconselhar. E aí veio o seminário. No seminário a gente aprende. Não para passar para vocês, mas a gente aprende a ser diferente. E como eu fui desconstruída no seminário, estou sendo ainda. Isso é ser intencional. E eu tenho visto como o Senhor tem agido, como eu tenho alcançado dia após dia o propósito do Senhor. Como tem sido gratificante, mas também doloroso, porque não é um mar de rosa, não é Alice no País das Maravilhas. É desafiador. Mas precisa de coragem, vai doer. Mas é Ele que traz a refrigério. E é isso que eu te convido a ser intencional na sua vida. Compromisso com o Senhor. Quando a gente vai falar de um exemplo de intencionalidade, coloca para mim, Rafa, por favor, Mateus 21, a partir do 1º. Quem quiser abrir também, Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. 10. Jesus é o nosso maior exemplo de intencionalidade. Ele pede para buscar uma jumenta. Com certeza os discípulos questionaram, afinal de contas, ele tinha ido a pé até a entrada de Jerusalém. Para que uma jumenta? Mas tinha que ser uma que nunca tinha sido montada. Um jumento que nunca tinha sido montado. E o versículo fala, para se cumprir o que foi profetizado, que o rei chegaria montado num jumento. Existia um propósito para a entrada do Senhor em Jerusalém. E isso foi cumprido, porque Deus, o Criador, Ele não faz nada sem propósito. Então existia um propósito que precisava ser cumprido. Jesus foi intencional. E aí quando a gente vê no verso 5 a intencionalidade, as pessoas se lembrariam da profecia e entenderiam que Ele era o Salvador. Por isso passaram a proclamar: Hosana, filho de Davi. A gente vê nos versos assim. E o que significa Hosana? Salva o Senhor, no hebraico. Então foi cumprido uma profecia. E aquele povo que já sabia dessa profecia, eles entenderam, foi revelado: esse é o Salvador. Houve uma intencionalidade, um propósito, que foi lá na época dos profetas, quantos séculos antes? E aí Jesus chega, cumprindo uma profecia, uma promessa do Senhor. O Salvador chegou. Tudo que
E essa palavra ela é viva. E a mensagem é clara: devemos ser intencionais no propósito que Deus tem para nós. Alguns rompem, outros não, porque falta intencionalidade. Quantas pessoas a gente já viu pregando a palavra, ministrando louvor muito bem, e hoje está perdido? Pessoa fazendo devocional, é um evangelista bacana, tipo assim, você via Deus na vida da pessoa, e hoje você vê a pessoa no pagode, tomando uma cerveja. Todos de vocês já não conhecem gente que se perdeu. Faltou intencionalidade. Que às vezes a gente se perde, se desvia do caminho, mas o Espírito Santo chama de novo. O Espírito Santo sempre chama. Só que a intencionalidade faz você atender o chamado, ou faz você não querer. Sabe por quê? Ser intencional é difícil. E ficar no mundo lá fora é muito mais fácil. Ninguém vai me cobrar nada. Mas ser intencional é andar no propósito. E de propósito, porque eu quero. Então muitas vezes somos confrontados e falar assim: ah, mas você não pode isso, não pode aquilo. Eu quero estar lá, ninguém me proíbe. Eu escolho não pecar, ninguém me proíbe. Eu escolho ser escravo de Cristo, ninguém me proíbe. Isso é uma escolha nossa. Ser intencional é seguir o propósito, é escolher servir a Cristo, independente das circunstâncias, independente das situações. Tudo que Deus faz tem um propósito. Alguns rompem, outros não, falei aqui. E vamos lá ao 2. Ser condicional. O que é ser condicional? Você só se move pelas circunstâncias. Então, pessoas que querem alcançar o mundo, mas não construíram nada. Então, tem gente que quer fazer um monte de coisa, mas nem na igreja logo ela serve. Então, segue altas influências, né? Fica lá seguindo um pouco na internet, reposta vídeo dos grandes pregadores da felicidade, mas não serve para. Não pede para fazer nada na igreja. Não chega para mim, não chega para mim e fala que eu estou a fim de fazer alguma coisa. Não, mas está aí não. Ser intencional. Se for interessante para mim, eu faço. Se não for, não faço. Condicionado às circunstâncias. E aí, o que a gente pensa? Gente que vive de postagem, se alimenta de devocional pronto, segue aquele influência que coloca lá uma coisa no outro, não se move, está no culto, mas não tem compromisso, está no culto, mas não adora, está no culto, mas não ora, está no culto de cara fechada, está no culto, não dá paz para ninguém, está só de corpo presente, mas pensa em várias coisas, menos está entregue ao Senhor, não para perdido, mas no abandono. É aquilo que eu falei com vocês. Tem alguém perdido, você está nem, não é você. Eu estou cuidando de mim. Fulano não para perdido, não tem empatia, não sabe, não se interessa pela dor do outro. Limita circunstâncias, o move. Limita o agir do Espírito Santo. Deus está falando com você. O Espírito Santo está te mostrando o caminho. Mas o que você faz? Estou esperando Deus me mostrar, mas não é intencional nada. Ah, estou esperando Deus me falar, mas não é intencional. Aceita Jesus e fica esperando Deus falar se para batizar, não é intencional. Batiza, mas não frequenta uma escola bíblica, não lê a Bíblia, não vem no culto, não é intencional. É o quê? Condicional. Se move de acordo com as circunstâncias. Está preocupado com as suas coisas, mas não dedica nada para o Senhor. Seu coração está no mundo, não está em Cristo. Condicional. Até segue, mas não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com o ensaio, não tem compromisso com nada. Só chega atrasado no culto. Tem gente que não liga para o louvor, só gosta de palavra, e chega depois do louvor, acha que o culto só começa com a palavra. Engano-se. O culto começa antes até do louvor.
dia domingo, tem um tempo, até na quarta também, tem um tempo de oração antes do culto. Cadê os jovens que não igreja de legado? Nem antes do culto sábado. A gente chama para oração, chama para encontro, não tem o quê? Fazer reunião? Cadê a galera para fazer reunião? Mas na hora de reclamar, todo mundo reclama. Mas ninguém está na reunião. Ninguém se posiciona. Ninguém é intencional. Às vezes está ministrando, mas nem está aqui. Está com a cabeça em tudo qualquer lugar. Está com o coração cheio de mágoa. Está com raiva do colega. Não interage. Às vezes ministra junto, nem conversa. Como que eu posso ministrar no altar com outra pessoa e eu nem dou a paz do Senhor para ela? Como que eu acho que Jesus está aqui, o Espírito Santo está movendo? Engano, não move não. Muitas vezes o Espírito Santo age, sim, por misericórdia. Porque eu creio que ele fala assim, eles estão aprendendo, eles, né? Eu vou ensinar. Mas que dia que você vai amadurecer? Que dia que você vai ser intencional em deixar o mimimi de lado e aprender a lidar com o outro que é diferente? Nós não somos iguais, não. Se eu tenho uma diferença com o outro, eu tenho que chamar aquela pessoa no particular, entender por que ela não conversa comigo, pedir perdão se for necessário, mas ter o quê? Comunhão. A gente briga mais com os de dentro e somos amigos do mundo. Somos alimentados com as coisas do mundo e brigamos com os de dentro. Somos condicionados às circunstâncias. E você acha que Deus está feliz quando você serve obrigado com o irmão? Não recebe, Deus não recebe. Não adianta servir Deus sem Deus. Não adianta trabalhar para Deus sem Deus. Quando o Senhor pede seu coração, é para você entender que quando o seu coração é todo entregue a Ele, tudo que você faz vai fluir. Você vai entender qual é o seu propósito, você vai ter sede para vir aqui, você vai entender que você tem que orar, você vai entender que você tem que orar, você vai entender que você tem que jejuar, para tudo. Mas tem que ter intencionalidade, não dá para andar conforme as circunstâncias. Ah, hoje eu não estou legal, eu não gostei do que fulano fez, então eu não vou na igreja. Então você vem aqui por causa do fulano? Precisamos ser intencionais, maduros, amáveis. A carne tem que doer mesmo, porque o espírito milita contra a carne. Quando eu passo por cima do meu orgulho para chegar no outro de perdão, eu estou vencendo a carne. Mas toda vez que eu ligo, viro a cara, o espírito está perdendo, a carne está vencendo. E quanto mais eu alimentar a carne, mais fadal o fracasso vai estar. Mas se eu alimento o espírito, eu vou romper, ser intencional em Cristo. E o 3, para a gente finalizar, é o casual. Está tudo de boas. A água está correndo para cima, está correndo para baixo, eu não estou nem vendo. Você já viu aquele gatinho que está assim, é tipo crente assim, está percebendo nada para acontecer. 2025, se eu for trocar de trabalho, de boas. Se não for, fico aqui recebendo meu salário, está tudo bem. 2025, se eu estiver mais presente nos cursos, só se der, se tiver algum rolê para fazer, está tudo bem. 2025, se eu viver uma experiência com Deus, vai ser legal, meus colegas estão todos vivendo essa experiência, mas também, se eu não viver, porque Deus não quer. Não olha o propósito, só segue o bairro. Como é que está sua vida? Você é casual? Você é condicionado? Ou você está intencional? Você está buscando? Você está se envolvendo de acordo com as circunstâncias? Olhando só para você? Ou você está olhando para lugar nenhum? Se der bem, se não der, amém. Te contar uma coisa? A gente morre um pouquinho todo dia. Porque o que a gente está vivendo aqui hoje
amanhã você não vai ter. E o que você podia ter feito ontem, era ontem. Então hoje a gente tem menos um dia. É menos um dia dentro do propósito que Deus tem para você. É menos um dia sendo intencional para Cristo. É menos um dia sem romper no propósito de Cristo. E eu não estou aqui te falando que Deus tem promessa para você ficar rico, para você ser feliz, para você... Não, a gente não merece nada disso. A gente merece o inferno, porque a gente peca. Somos santos, mas pecamos. Mas pela graça fomos salvos. Eu estou aqui para dizer que não perca mais tempo. Seja intencional a partir de agora. Seja intencional na hora que eu for falar para você orar, na sua oração e não depender da minha. Seja intencional, sabe por quê? Semana passada a pastora Dana estava aqui, teve um tempo que ela falou